Queridos irmãos e amigos, eu vou ler rapidamente o pronunciamento de dois importantes pastores, pastor Silas Malafaia e pastor Marcos Feliciano, falando a respeito do sábado. Preste atenção. Dá a entender que esses pastores não têm conhecimento nenhum sobre o assunto. No entanto, é farto o material bíblico e histórico a respeito da guarda do sábado, a respeito da mudança do sábado para o domingo. Preste atenção nesses dois pronunciamentos. O pastor Marco Feliciano disse: Deus deu 7 dias ao ser humano. É verdade. Desses 7 dias, ele deu 6 para que o homem pudesse trabalhar, estudar, ter seus momentos de lazer. Também é verdade. A única coisa que o Senhor pediu na sua palavra é que um dia fosse dele. Também é verdade. Ou seja, das 7 moedas de ouro, 6 Deus já deu a todos nós. Ele só pediu uma. E essa única é dele. Ele quer que esse dia de domingo seja dele. Eu sei que nós vamos ter pessoas aqui que vão dizer que esse dia é o sábado. Se você já foi à igreja sábado, parabéns. Mas nós que somos cristãos, então os que guardam o sábado não são cristãos? Será que não é o contrário? Acreditamos que o dia do Senhor é o domingo. Absurdo. O pastor Silas Malafaia disse: quem faz diferença de dias, para Deus o faz. E Jesus falou que Ele é o Senhor do sábado. E é verdade. Jesus é o Senhor do sábado. Ele o criou. Não quer dizer nada. Ele não está mandando transgredir o sábado. Eu não guardo o dia. Eu guardo Jesus no meu coração. Quem faz diferença de dias é problema de quem faz. Para mim, não tem dia santo. Mas tem dia santo sim, é o sábado. Está bem claro nas Escrituras Sagradas. Isso foi regra para Israel. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Não tem no Novo Testamento uma repetição de que a igreja tem guardado o sábado. Que absurdo. Quando Deus mandou guardar o sábado, a nação de Israel não existia. Moisés ainda não tinha nascido. E é farto o material bíblico no Novo Testamento que fala sobre a guarda do sábado. Queridos irmãos e amigos, preste atenção no que vou lhes dizer.
Deus, o Todo-Poderoso, ordenou a observância do sábado, a guarda do sábado, o 7º dia da semana, lá no jardim do Éden. E isso aconteceu antes da queda do homem, isto é, antes do homem pecar. Além de ordenar a guarda do sábado, o 7º dia da semana, Deus, o Todo-Poderoso, santificou e abençoou esse dia, certo? Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 1º dia da semana, que é o domingo. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 2º dia da semana. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 3º dia da semana. Deus, Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 4º dia da semana. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 5º dia da semana. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o 6º dia da semana. A palavra de Deus é bem explícita. É bem explícita. Deus, o Todo-Poderoso, abençoou e santificou o 7º e último dia da semana. Do Éden até a lei, a guarda do sábado foi ensinada, ou melhor, do Éden até a entrega da lei, a guarda do sábado foi ensinada de geração em geração. Portanto, como podem notar, a guarda do sábado foi ordenada por Deus muitos anos antes de ser formada a nação de Israel e muitos anos antes do nascimento de Moisés. Portanto, está claríssimo que a guarda do sábado não foi regra do Antigo Testamento para Israel, como menciona, como fala equivocadamente o pastor Silas Malafaia. Nós podemos dizer, sem medo de cometer algum erro, que o sábado é um sinal entre Deus e o homem. Permitam-me repetir. Nós podemos dizer sem medo de cometer algum erro que o sábado é um sinal entre Deus e o homem. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículos 11 e 12, confirma o que nós estamos dizendo. Leiam, por gentileza. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, séculos antes da mudança do sábado para o domingo, profetizou que um poder político e religioso proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, que somos nós, e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Isso aconteceu? Aconteceu. A história universal registra isso. O imperador Constantino I, ou Constantino Magno, fundador e
idealizador da Igreja Católica Apostólica Romana, não há nenhuma dúvida quanto a isso, fazendo um conchavo político no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, mudou a guarda do sábado para o domingo. Está registrado em qualquer enciclopédia. O edito dizia o seguinte, que os juízes e todos os povos da cidade, bem como os comerciantes, repousem no venerado dia do sol. Dies solis em latim, Sunday em inglês, que é o domingo. O primeiro dia da semana, o domingo, os pagãos reservavam para prestar culto ao Deus Sol. Cerca de 40 anos mais tarde, veio o decreto eclesiástico que dizia o seguinte, presta atenção nesse decreto eclesiástico. Os cristãos não devem judaizar, quer dizer, guardar o sábado, ou estar ociosos no sábado. Os cristãos não devem judaizar ou estar ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. O dia do Senhor, o domingo, honrarão especialmente. E como cristãos não devem, se possível, fazer qualquer trabalho nele. Se forem achados judaizando, isto é, guardando o sábado, serão separados de Cristo. Cânon 29 do Concílio de Laodiceia. Está escrito aqui. Esse é o decreto eclesiástico. Está bem claro que Jesus sempre guardou o sábado. Está lá no Novo Testamento. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus tinha por costume ir na sinagoga no sábado e não no domingo. O que significa a palavra costume? A palavra costume significa hábito, prática frequente, prática regular. Portanto, Jesus tinha um hábito, tinha uma prática, era frequente a ida dele até a sinagoga no sábado. Os seguidores de Jesus também sempre guardaram o sábado, sendo o sábado mencionado mais de 100 vezes só no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo passou 1 ano e 6 meses, portanto 78 sábados, na cidade de Corinto, ensinando. E ele só fazia esse trabalho no sábado. Na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo passou 2 anos e 3 meses, 116 sábados, ensinando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz
que o apóstolo Paulo se reuniu num dia de sábado à beira de um rio. Ensinou ali à beira de um rio num dia de sábado. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, 17, diz: não cuideis, não pensem que vim abrogar, destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, destruir, anular, mas cumprir. Jesus, o Cristo, curou no sábado. E daí? É pecado curar, orar, visitar um enfermo no sábado? Que questionamento absurdo! Os discípulos de Jesus colheram espigas no sábado. E daí? Os discípulos estavam com fome numa estrada poeirenta. Passaram perto de uma lavoura, colheram espigas e comeram. É pecado comer no sábado. Passamos debaixo de um pé de laranja, pegamos uma laranja, chupamos, é pecado. Que questionamento absurdo! Muitos dizem, sem saber que estão dizendo, é isso mesmo, muitos dizem sem saber o que estão dizendo, que Deus é o Senhor do sábado. E Deus é o Senhor do sábado mesmo. Ele o criou. O sábado é dele. Diz lá em Êxodo, capítulo 20. Mas ele não está mandando transgredir o sábado. Ou mudar para o domingo. É claro que ele é o Senhor do sábado. Ele o criou. O sábado é dele. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, diz que a salvação em Cristo, ou a salvação pela graça, não anula a lei, mas a confirma. Está bem claro. Anulamos, pois, a lei pela fé ou pela graça? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O Papa João Paulo II, em sua carta apostólica Dies Domini, de 31 de março de 1998, artigos 55 e 57, escreveu. Vamos ler. Está aqui. O Papa João Paulo II escreveu na carta Dies Domini: bendito seja aquele que elevou o domingo acima de todos os dias. Bendito seja aquele que elevou o domingo acima de todos os dias. Quem elevou o domingo acima de todos os dias foi o imperador Constantino I ou Constantino Magno. Deus, o Todo-Poderoso, elevou, santificou e abençoou o sábado. Só não aceita quem não quer. O Monsenhor Emílio Salim, que viveu do ano de 1903 ao ano de 1968, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica, aliás, Pontifícia Universidade Católica de Roma, reitor
da Universidade Católica de Campinas, disse, vamos ler o que o Monsenhor Emílio Salim disse. É muito importante. Ele diz tudo. Não tem como contestar. O Monsenhor disse, se nós nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Palavras do Monsenhor Emílio Salim. Se nós nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abrace essa igreja. Entenderam? Queridos irmãos e amigos, está claríssimo, claríssimo. Biblicamente, a história confirma que só não guarda o sábado quem não quer. Está claríssimo que o dia de guarda é o 7º dia, o sábado. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos.